né? A sombra da sombra de uma lágrima, para lembrar o que o conselheiro Ares vê ou pensa ver nos olhos de Fidélia. A cena se dá dentro de uma trama ficcional em que, sabemos os leitores de Machado de Assis, os escravizados do Vale do Paraíba seriam libertos por um gesto supostamente dadivoso, mas que de fato é o grande signo, de novo a gente ecoa aqui uma passagem das crônicas de Machado em Bons Dias, que foi discutida hoje no início da aula da Universidade das Quebradas, né? Onde ele diz, bom, eu antevi a lei de 13 de maio e já libertei um moleque que eu tinha, etc, etc. Aí no gesto irônico, evidentemente, de ver essa hipócrita bondade ou dádiva, não é? E, de fato, esse gesto supostamente dadivoso, né, de libertar os escravos antes, né, do 13 de maio, é o grande signo do que seria a República Brasileira em suas primeiras décadas e talvez até hoje, né? Quer dizer, os escravizados e seus descendentes seriam deixados à própria sorte, sem que uma rede minimamente sólida de direitos os acolhesse e reparasse a injustiça de que foram vítimas e não algozes. Injustiça, há que dizer, que se reparte desigualmente sobre a população negra e, a rigor, também sobre a população branca, pobre e migrante, que vivia à sombra do sistema escravista, que os homens livres na ordem da escravocrata, para lembrar o belo título da Maria Silva de Carvalho Franco. Insisto nessa desigualdade, a qual habita uma suposta igualdade de condição, para fazer eco ao que nos trouxe Ana Flávia Magalhães Pinto há 2 semanas, também aqui nessa tribuna, quando chamou a atenção para o largo universo da população negra livre e liberta no século XIX. População que vivia, como se sabe, também de uma diferenciação interna dentro daquele corpo político que preconceituosamente é tantas vezes considerado homogêneo, como se houvesse uma coincidência absoluta entre a cor da pele e a condição de escravo. Se, por um lado, isso significa o reconhecimento de uma hierarquia no seio da população de pele escura, por outro lado, como bem lembrou Ana Flávia, olhar para essa realidade complexa nos obriga a perceber a rede de solidariedade e lealdade que sustenta a experiência de alguém como Machado de Assis, assim como as realidades díspares de Paula Brito, Luiz Gama, Maria Firmina dos Reis, André Rebouças e tantos outros e outras. Além disso, vimos aqui na semana passada Paulo Dutra, infelizmente eu não pude vir ao Rio, mas assisti a palestra pelo canal da ABL no YouTube. Paulo introduzia uma espécie de paleta ampla de cinzas, indo do branco ao preto, na fortuna crítica de um conto seminal como Pai contra a Mãe, que, aliás, convém lembrar, Machado incluiria nessa heteróclita reunião de textos que ele publicou em 1906 e a qual chamou de Relíquias de Casa Velha. E para aqueles que ou assistiram no YouTube ou estiveram aqui, vocês vão de lembrar, que o que o Paulo Dutra fez foi passar uma espécie de grande radar sobre a fortuna crítica deste conto tão importante, para entender como assumir imediatamente determinadas cores associadas à caracterização em escrito é uma grande armadilha que está armada e que também pode ser chamada de branquitude, um exercício silencioso, estrutural de compreensão do que seria a atribuição de cores no Machado. Ele fez isso comparando a um processo mais ou menos semelhante, uma história da Toni Morrison que ele trouxe aqui. Se vocês não assistiram às demais e anteriores palestras, eu recomendo vivamente que as assistam, as vejam no canal do YouTube da ABL. Seja como for que se resolvam as questões do complexo jogo de atribuição de cor a personagens que até na sua compleição fenotípica são ambíguos, o fato é que, na longa duração histórica do século XIX brasileiro, o nascimento da República pode ser lido, como a historiografia faz há tempos, como o processo de um gigantesco abandono, mediante o qual o corpo negro passa a ser objeto de um ódio difuso, profundo, que está na raiz do discurso eugenista, que vigoraria a partir de então,
e que seria substituído, décadas depois, pela noção de democracia racial, já lembrada por Hélio, e que sustenta esse estranho binômio inclusão e exclusão. Não é? Aqui eu faço uma autopublicidade reflexa aqui, para sugerir a leitura do livro do Hélio, né, em que ele analisa, entre outras coisas, a iconografia criada a partir do Estado Novo, não é, sobre um Machado de Assis eminentemente branco, mas como que flutuando para além do problema de cor, né, como se você tivesse a incorporação da grande agenda freiriana, embora Freire não gostasse de Vargas e vice-versa, como se você tivesse a incorporação dessa grande agenda, desse grande mito, não é, na constituição de uma identidade projetada, que é aquela com a qual briga-se com boas razões até hoje. Não é? Então, pensando nesse arco das primeiras décadas da República, o espaço urbano, não é, que o olhar machadiano varre em crônica e ficção, é habitado justamente por esse corpo de pele negra que é vigiado e que se torna alvo da polícia e das políticas pseudocientíficas do racismo institucionalizado, que hoje ressoa em crenças arraigadas, embora ocultadas. Nos termos ainda de Achille Mbembe, em seu diálogo com Foucault, trata-se da necropolítica, que permite ver que a morte pulsa no primeiro plano da existência das pessoas negras, como aliás se vê na ficção de Jefferson Tenório, que gastou mais de 1 hora autografando exemplares de O Avesso da Pele há apenas 4 semanas, aqui mesmo neste palco. Curiosamente, ao lembrar a maneira complexa e delicada com a qual Mbembe compreende a ocultação que está no coração da luta negra, Jefferson Tenório nos deu, no início desta série de palestras públicas, um recado na forma de um sussurro. Se não me engano, até o volume de sua voz baixou suavemente ao final de sua fala, com a qual ele emitiu uma mensagem a um só tempo poética e irônica, ao dizer, aqui mesmo, que ele, Jefferson, nutria a leve esperança de que fosse ouvido pelo fundador desta casa. De fato, quando se fala em branquitude, fala-se dos fantasmas que nos rondam. Mas diante desse jogo de ocultamentos, por meio do qual a negritude de Machado ficou por tanto tempo interditada ou interdita, vale a pena perguntar pelos recados que Machado de Assis estaria a ouvir nos dias de hoje. Tenho tido a oportunidade de acompanhar à distância, e mais recentemente de forma presencial, aqui no edifício da ABL, as sessões sobre o Machado Quebradeiro, que trouxeram para esta casa a Universidade das Quebradas, numa parceria que envolve a já histórica iniciativa da hoje acadêmica Luísa Teixeira e a FLUP, a Festa Literária das Periferias, dirigida por Júlio Ludemir, que faz parte da constelação que vê nascer a Universidade das Quebradas. O que temos visto neste edifício, em outra sala, é eloquente em mais de um sentido. A ocupação, com o devido peso contemporâneo da palavra, de um espaço sagrado sob a efígie de um Machado de Assis transformado em preto velho, é parte fundamental da disputa narrativa em torno do escritor. Que ele era negro, ninguém a esta altura dos fatos teria coragem de negar, enquanto o negacionismo seja uma força importante nos dias de hoje. Lembro que a última FLUP, a Festa Literária das Periferias, aconteceu aos pés do Morro da Providência, na Vila Olímpica da Gamboa, próximo à Ladeira do Livramento. E aqui uma foto que eu tirei em 23, né, do que estava acontecendo, quer dizer, para quem conhece a região, tem o morro, não é, ali, da Providência, e você que, né, não à toa é o morro onde aparece a primeira favela com este nome, né, e o aqui acontecia na Vila Olímpica da Gamboa, a FLUP propriamente. Não é? A reivindicação de um Machado Cria ou Machado Quebradeiro vem na esteira da ressignificação do espaço portuário, ali onde o Valongo ressurgiu recentemente como talvez o mais importante sítio arqueológico do Brasil. Machado de Assis é um corpo simbólico requisitado e, como todo bom fantasma,
aparece e desaparece em muitos lugares, convocado por forças diversas. Seja como totem virtual na ABL, seja como preto velho na FLUP, há uma negociação profunda em curso. Talvez não se trate de um simples cabo de guerra, mas de marcações de uma trajetória que não se encerra aqui. A fortuna crítica machadiana já vive esse black turn, né, essa virada negra, há algum tempo, mas o que realmente importa, nos parece, é a emergência de uma nova geração de intelectuais negros, negras e negres, de forma que aquele ou aquela que interpreta o bruxo do Cosme Velho, ou o bruxo da Ladeira do Livramento, tenha sentido na pele, em mais de um sentido, a força do racismo que atravessa a sociedade brasileira. A atribuição, aqui vocês veem o pôster principal da FLUP do ano passado, né, em que acontecia uma final do World Slam Championship, né, o último grande campeonato mundial de slam. A atribuição, conversávamos hoje, não à toa, na aula na Universidade das Quebradas, sobre a questão da oralidade, né, de como isso entra, como ela é dignificada, né, a partir de um campo contemporâneo, na teoria literária, em que a questão dos sons não é tomada como algo auxiliar, né, ou ancilar em relação ao texto escrito. Né? Quer dizer, talvez a literatura esteja no slam hoje, é uma possibilidade, no audiolivro e assim por diante. A atribuição irônica e forte do pertencimento de Machado de Assis ao espaço em que ele nasceu e que ele deixaria para então incorporá-lo aqui e ali em sua ficção e em suas crônicas, não é um gesto ingênuo. Trata-se do mergulho numa aposta interpretativa de largo alcance, cujo rendimento crítico ainda não somos capazes de divisar. Seja como for, conviria entender que se trata de um amplo processo de autorreconhecimento de uma coletividade fraturada, um espelho incompleto do qual vai emergindo com força o negro não mais como simples retratado, mas como retratista. Não nos escapa a ironia de que eu e Hélio, intelectuais brancos de classe média, donos de trajetórias acadêmicas que em si mesmas são uma forma de privilégio, estejamos aqui falando disso. Mas é preciso falar disso, indo tão fundo quanto possível, na fissura secular que a ideia canônica de literatura brasileira escondeu por tanto tempo. Quando Leda Maria Martins fala de um corpo-tela e de uma poética vagalume, pensando em Didi Uberman, uma experiência recente de coletivos teatrais negros no Brasil, ela se refere, em certo momento, à performance Bombril, de Priscila Rezende, que, aliás, reapareceria no filme experimental Cabela, de Yasmin Tainá, que nasce de um conto produzido na FLUP por essa extraordinária cineasta de Nova Iguaçu, que também rende homenagem em seu filme à estética de Zósimo Bulbul. Trata-se de uma constelação, toda ela negra, que confronta o silêncio sem, contudo, anulá-lo. A arte, como no caso de Machado de Assis, vive da elaboração desse silêncio, numa transformação que Leda Martins definiu perfeitamente. Eu cito: nesse processo de investimento, inclusive afetivo, a viagem de autorreconhecimento é sempre reinaugural, alquímica, contínua transformação do silêncio em linguagem e ação. Fim de citação. Curiosamente, o ouro buscado por essa alquimia não é um valor de troca, mas é um valor em si mesmo, como se um objeto único pudesse pertencer, em sua irredutibilidade, a uma determinada parte da coletividade fraturada que alguns chamam de Brasil. Jefferson Tenório nos disse que o devir negro na literatura significa dizer que a branquitude, eu cito, precisa se pensar e se responsabilizar também esteticamente. Ele disse isso aqui. Sim, porque a batalha é estética. Não se trata de uma identidade contra outra, mas de um complexo xadrez, jogo que Machado de Assis amava, em torno de uma forma, ou seja, de uma literatura em que a vulnerabilidade não seja nem espetáculo, nem dado bruto da elaboração poética. Os movimentos tectônicos a que se referiu Silviano Santiago quando recebeu o prêmio Camões
dizem respeito a um novo cenário em que a produção negra, indígena, trans, não necessita de mediadores. A mediação agora é a própria literatura, que traz a vulnerabilidade como marca estética, sentimento e também forma expressiva. Perfeito, Pedro. Eu penso que o passo, né, que pode ser dado do ponto de vista crítico, né, vai no sentido de que essa presença étnico-racial não seja apenas um assunto, um tema, né, de vários escritos do Machado. Né? O que o Eduardo de Assis Duarte também demonstrou num livro pioneiro, que é o Machado de Assis Afrodescendente, né? Mas que isso seja entendido, né, como Pedro propõe ali, como algo constitutivo da forma mesmo, né, da matéria da escrita de Machado de Assis. Quando você fala de aproximá-lo de uma contribuição estética forjada a partir da língua portuguesa, compreendida como grande galho latino, seria também uma forma de afastar Machado da barbárie, né, das chamadas línguas africanas, né, os barbarismos, né, que gramática normativa, e, portanto, de embranquecê-lo. Lembro que nas histórias das leituras de Machado há um processo semelhante. Machado foi sucessivamente classificado como francêsio, francês, vitoriano, britânico, grego, gênio latino, antes de se tornar esse escritor brasileiro exemplar e representativo, forjado e projetado sob o patrocínio do Estado Novo. Ele foi reiteradamente comparado a autores europeus, franceses e principalmente ingleses, o que me parece que também implicou deslocá-lo por muito tempo dessa pertença a uma matriz cultural afro-luso brasileira, que é aquela em que ele nasceu e fez toda a sua trajetória. Há muitos estudos sobre Machado, as influências inglesas, as relações de Machado com o cânone, digamos assim, ocidental. E pouco se investiu em compreender o que é essa língua, né, literária construída certamente a partir de uma experiência, eu estou insistindo, afro-luso brasileiro. Né. Seria interessante que a brincadeira recente, que faz cogitações sobre qual seria o sotaque de Machado de Assis, inspirasse pesquisa sobre o que seria a fala e a escrita desses círculos luso-afro-brasileiros de que Machado participou, né, ao longo de toda a vida. Também que o trabalho arqueológico que tem permitido a afirmação e a reivindicação do pertencimento de Machado de Assis ao território das pequenas Áfricas fosse inspiração para uma arqueologia da escrita de Machado tão marcada pelo ato elocutório, tanto por meio dos narradores em primeira pessoa, como pela forma dialogada que constitui a grande parte da sua produção, uma produção teatral que não é absolutamente desprezível, né, tão marcante na sua juventude, na sua formação como escritor, e que vai, né, carreada, né, para os contos e romances cheios de diálogos, de pensamentos, né, de imitação desses processos, né, de elocução. Então, eu acho que você tem razão, né, Pedro, esse Black Trend começou há algum tempo, e o mais importante é, de fato, a emergência de uma nova geração de intelectuais e artistas negros e negras que têm trazido novas categorias e novos modos de pensar a escrita de Machado de Assis. Além do Jefferson Tenório, da Ana Flávia Magalhães Pinto, que o Pedro mencionou, eu penso no Paulo Dutra, que também é mencionado pelo Pedro, que vem racializando os textos de Machado por meio de uma ausculta sensível e cuidadosa dos seus contos, romances, poemas e peças teatrais. Penso no Henrique Samin, que artigo recente retoma a antiga tópica do pessimismo machadiano para reler alguns dos seus escritos a partir da categoria do afropessimismo, associando, que vem associado ao entendimento dos efeitos da escravização sobre corpos e subjetividades negras, né, a percepção das consequências da opressão escravista em uma dimensão radicalizada. Penso na escritora Cidinha da Silva, que vê em Machado um angoleiro, um capoeirista angoleiro, referindo-se a uma tradição da capoeira em que, né, como a Cidinha fala, se entra saindo e se sai entrando, oferecendo uma bela imagem para repensarmos as formas dos paradoxos machadianos. Penso na diretora de teatro Renata Tavares, ganhadora do Prêmio Shell, com a peça Nem Todo Filho Vinga, uma adaptação de Pai contra Mãe, que desenvolve o trabalho do Complexo da Maré e vê a ironia machadiana como uma forma de sobrevivência diante de uma realidade hostil, como recurso, como diz a Renata, para não enlouquecer diante da violência que tem nos corpos não brancos o seu alvo principal. Poderiam ser citados vários outros intelectuais e artistas
negros e negras. Né? Em suma, eu acho que o tempo é justamente de pegar, né, o quebra-nozes e reescrever a formulação do redator da Semana Ilustrada. Né? Machado não poderia deixar de querer, poder e saber escrever sem carrear para seus escritos a experiência profunda da diáspora, de todas as travessias atlânticas, sem as quais não teria existido o escritor Machado de Assis. Perfeito, Hélio. Resta lembrar que, último presente para vocês, que esta sequência de palestras, né, sobre Machado de Assis e a questão racial, que nós temos a honra de encerrar, se faz em junho, não é, por uma razão muito clara, que é o aniversário do escritor. E para honrar a festa, nós gostaríamos de terminar mostrando o pequeno 1 minuto vídeo produzido pela FLUP, Festa Literária das Periferias, em homenagem ao autor e às suas bruxarias mais recentes. Com ele, nós encerramos a nossa fala e agradecemos mais uma vez a oportunidade única de estar com vocês aqui na ABL. Deus me ajude que vai funcionar. Vamos ver. É para vir som. E aí, Machado, fala comigo, meu queria. Aí, te falar, só quem não acreditou que não tá me vendo, velho. 185 anos de nascimento e tu ganhou o mundo, meu parceiro. Tu tá no centro da fofoca. Tu e os primeiros vermes que roeram as tuas frias carnes, meu bem. Que doideira. A Festa Literária das Periferias do Rio vai homenagear o escritor Machado de Assis. Aí, se liga na ideia. Ano passado, a FLUP lançou o Brabo e gritou pra geral que tu é cria. Não tem essa de bruxo de Cosme Velho, essa ideia de white não. Tu é cria do livramento. O papai é o cria da providência, a parada é outra. A galerinha que faz a dancinha quer ler Memórias Póstumas, quer ler Dom Casmurro. Inclusive, o nome do meu cachorro é Quincas em tua homenagem. Eu não ia te esquecer, né? A literatura brasileira tá na lista dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. Understand, man? Uma mão na hora do teu livro em inglês e agora quer aprender português por tua causa, mano. Olha isso, é o momento. Deixa o trem passar. Avisa eles que o Machado é das quebradas e tu quebra a corrente. Tu é tema de curso na ABL. É, pô, Academia Brasileira de Letras, aquela mesmo que tu ajudou a fundar. E a galera sabe agora que tu é negão, brother. Que nem a maior parte dos brasileiros. Enfim, brother, te dedico um feliz aniversário e obrigada pelo que tu tem feito e faz e ainda vai fazer pela literatura brasileira. Porque tu é o cara, tu não morre, tu é lenda. Tamo junto, quebra tudo! De agradecer muito ao Hélio e ao Pedro por esse final e anunciar o próximo ciclo. O próximo ciclo é quem sabe. Organizado com relação do Antônio Carlos Sequim em geral, mas a coordenação específica de Godofredo de Oliveira Neto. Dia 2 tem a saúde com Margarete Dalcomo. 9/7, a política, com Merval Pereira.